Paz do Senhor, igreja. Amém. Bendito. Bendito é o nosso Senhor. Hoje e sempre. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Que Deus derrame a graça também na vida de cada irmão, cada irmã que está através da live, participando desse culto também. Amém, irmãos? Então que Deus possa falar conosco nessa noite. Deus possa ministrar o nosso coração. Nós estamos debaixo de mais uma quinta-feira, né? Um dia que a gente tem como tema, né? A gente é uma quinta-feira temática, né? Trabalhar a questão da libertação. Irmãos, abra comigo a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 12. Deus veio falando comigo nesse texto. Chegou aqui, a gente louvou também, né? Esse texto. Então vamos abrir esse texto para a gente entender algo que Deus está ministrando. Atos 12. Não é o texto principal, mas é um texto de... Quando o Espírito Santo conduz, né, irmãos? A gente vai ouvir o que Deus fala. A palavra a partir do versículo 3. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermentos, bem no tempo, né, irmãos, da Páscoa. E tendo-o detido, colocou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para que o guardasse. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas o que, irmãos? Pedro estava na prisão, mas Amém. Mas a igreja orava incessantemente, ou a igreja orava em constante oração em seu favor. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio o anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda disse: coloca as tuas roupas e calça as suas sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender o que estava acontecendo, por meio do anjo. Por meio do anjo era real, pois pensava tratar de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram a rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Amém? Amado Jesus, nós estamos debaixo, Senhor Deus, de uma palavra, debaixo, Senhor Deus Pai, de uma direção de Deus. E Pai, que o Senhor ministre ao nosso coração tudo o que o Senhor está fazendo aqui hoje, que nós possamos compreender a grandeza, Senhor, a profundidade dessa obra que o Senhor começou em nós, e que o Senhor venha, Senhor Deus Pai, cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem preparado na minha vida, na vida de cada irmão. E Pai, eu oro, Senhor Deus Pai, nos lava com teu sangue, Jesus. Nos lava, Senhor. Igreja, repete assim comigo. Repete assim comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me resgatou de um lugar aonde eu sozinho não conseguiria sair. E eu creio que o Senhor é o meu Salvador, é o meu libertador, é o meu único e suficiente Salvador. Que o Senhor Jesus, Ele é meu Rei e meu Senhor. E entrego todos os meus caminhos para que Ele possa conduzir a minha vida, não da minha maneira, mas da maneira
com que agrade a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Se você fez, né, de coração, então aplauda Ele, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa oração de aceitar Jesus. Amém, irmãos? Por que a gente faz isso, irmãos? Porque nós precisamos todos os dias, né? Todos os dias negar a nós mesmos e lembrar quem Ele é, quem nós somos. Deus me incomodou, né, da gente fazer essa oração. Fala assim, às vezes a gente pergunta aqui, irmão, quem ainda não fez isso? Mas a gente não tem problema nenhum em fazer isso, amém, irmãos? Se Deus falar todo dia, nós vamos fazer todo dia. Então a gente fala sempre, né? Reconhecendo. Porque quando a gente reconhece diante, né, dos céus, da terra e do debaixo da terra, né? Falo, nós estamos quebrando o que, irmão? Legalidade. É isso que essa oração faz, né? Nós quebramos a legalidade que o inimigo tem sobre a nossa vida, sobre o pecado que está sobre nós. Porque nós estamos lutando, né, contra o pecado todos os dias. Amém, igreja? Eu quero reforçar aqui o que a pastora falou, né? A gente vai estar terça-feira celebrando com as crianças. Eu coloquei lá no nosso grupo do Ministério Infantil, convidando, né, o povo para vir, né, para a gente começar a restauração aí. E é sobre isso que Deus está ministrando ao meu coração, é sobre isso que Deus está falando da palavra. E a gente está debaixo de uma palavra que Deus começou ali, né, nesse tempo agora, de setembro, de outubro. E Deus veio trazendo palavras, e Deus veio trazendo, a gente estava orando para que Deus nos direcionasse. A gente estava orando, buscando, né, direção, restauração. E Deus está começando, irmãos. Eu vejo isso, eu louvo a Deus por isso. Deus está começando a alinhar algumas coisas. Deus está começando a tirar algumas coisas. Deus está começando a mover coisas. Então, aquele que está debaixo dessa palavra profética de Deus, né, que Deus, você vai ser restaurado, como a pastora falou aqui. Você vai ter situações que nós vamos ver que não está debaixo do nosso controle, que não está debaixo da nossa mão, mas nós vamos ver grandes coisas de Deus acontecendo nesse tempo, irmãos. Amém? Até mesmo antes da virada desse ano, nós vamos ver grandes coisas de Deus acontecendo. Aleluia, irmãos? Aleluia, louvado seja Deus por isso. Então, a gente está vendo isso acontecer. E aí, quando eu estava vindo para cá, o pastor leu esse texto. E a gente chegou aqui, nós estávamos cantando esse texto, né, irmãos? Que o Senhor, Ele nos livra das cadeias, que Ele nos coloca, como é que é? Não há ferrolho, né? Não há portas que possam, né, que se fechem diante de nós. Esse texto de Atos 12, né, ele fala sobre isso, né? Fala de uma situação que Pedro havia sido preso junto com Tiago. E Pedro foi lançado no cárcere, mas não é qualquer cárcere, né? Pedro vai ser lançado num nível de cárcere que a gente olhando e vendo para a situação, era impossível que alguém tirasse ele de lá. Era impossível que ele saísse de lá, né? E é isso que o Herodes vai achar. Vai falar, alguém foi lá e libertou esse cara, né? Mas não foi, irmãos, né? A palavra de Deus está dizendo aqui que quem libertou Pedro, irmãos, foi a oração da igreja, né? Isso que está dizendo aqui, né? E fala que Pedro foi lançado no cárcere e a igreja orava sem cessar. O que é orar sem cessar, irmãos? Até que Deus responda. É a oração até que... Isso aí, irmãos, os crentes do passado faziam, amém, irmãos? Aleluia, né? É que a gente hoje parece que não cabe, né? Parece que a gente não acredita numa situação dessa, né? Mas os crentes do passado faziam isso, né? O pastor Joel até deu testemunho aqui do pai dele, né? Que quando entrava no quarto para orar, enquanto Deus não respondia, ele não saía do quarto. Então você imagina, né, irmãos? E aí a gente olha para a gente e fala, Deus, né? Tá longe, né, Senhor? Tá longe. A gente está reclamando de coisas pequenas, não quer orar, não quer ter posição, e a gente acha que Deus tem a obrigação de fazer as coisas que a gente quer, né, irmãos?
E é para Deus responder exatamente aquilo que a gente está orando, né? Orando como? Ensinando Deus o que Ele deve fazer. Normalmente a gente está fazendo dessa maneira. Essa é normalmente a nossa oração, né? A coisa mais difícil que tem é diante de uma situação de tempestade, como a gente acabou de orar aqui, é a gente falar para Deus, né? Senhor, faz a tua vontade. Não, a gente não fala isso para Deus no meio da tempestade, né? A gente fala o quê? O Senhor não está vendo? É isso que a gente fala para Deus. Normalmente é isso que a gente fala. Foi o que falaram para Jesus, não foi? No meio do barco, tempestade, a tempestade vindo, o barco balançando, Jesus dormindo, e os discípulos foram falar o quê para Jesus? O Senhor não está vendo? Não se importa com a gente, né? Não é essa que é a oração que a gente faz com Deus? O Senhor não esqueceu de mim, né? O Senhor não está vendo? O Senhor não está olhando para mim? Essa é a oração dos discípulos, amém, irmãos? Essa é a oração da igreja, irmãos. É assim mesmo, esse aí é o normal. Nós somos humanos. Nós oramos dessa maneira. Por quê? Porque a gente não sabe quem está no barco. Porque a gente não conhece quem está no barco. Por isso que a gente ora desse jeito. Porque a gente ainda não sabe ainda quem é Jesus. E aí, porque a palavra vai nos ensinar que a tempestade, ela vai vir, não vai vir, irmãos? Ou ela já veio, ou já está aí, né? E a oração que a palavra de Deus vai nos ensinar em Marcos, em Mateus, vai no final do livro de João, né? Vai falar que tem tempestade que Deus faz o quê? Que Deus fala, cala-te, mar, né? E o mar para tudo. E tem tempestade que Deus vai falar o quê? Acalma-te, Pedro. Ele não vai falar para a tempestade parar, ele vai falar para quê? Para Pedro ficar quieto. Então tem hora que Deus vai falar para o mar parar. Tem hora que Deus vai falar o quê? Para nós. A tempestade não vai passar. É a gente que tem que, o quê, irmão? Que acalmar a frenesia, né? A gente que tem que se acalmar diante dela. E por que isso? Porque em todas as circunstâncias, se nós cremos, se nós entregamos a vida para Ele, se nós buscamos fazer a vontade dEle, então Ele está conosco. Porque a palavra de Deus diz que naquela tempestade Pedro quis andar sobre ela, né? Que ele acreditou, mas Pedro começou a afundar. E quando Pedro gritou, né, no meio da falta de fé de Pedro, né? A nossa fé é constante, né, irmãos? Ela é forte, ela é constante. Não, é parecida com a de Pedro. Aí Pedro fala que tem hora que a gente dá aquela vontade, dá vontade de passar, né, junto com ela, começa a andar nela, já na mesma hora a gente começa a ver os problemas, ver a circunstância, e a gente começa já na mesma hora a afundar. Aí fala que na hora que Pedro falou, né, Jesus, né, fala que Jesus o que, irmãos? Jesus saiu correndo, né? Jesus estendeu a mão, ou seja, Jesus está do nosso lado. A gente não sabe quem é Jesus. Essa é a verdade. Nós não conhecemos Jesus. Para fazer dessa maneira, para a gente se preocupar, é porque a gente não conhece Jesus. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que em todas as circunstâncias, em todas as situações, Jesus está do nosso lado. Tem hora que Ele vai resolver o problema, e tem hora que Ele vai resolver aquele que está sendo atingido pelo problema. Nós estamos falando de Pedro, nós estamos falando de uma oração, nós estamos falando de uma sentença de morte que estava sobre Pedro, e passando a Páscoa, Pedro iria ser executado. E aí o que a palavra do Senhor fala, que através da oração da igreja, Pedro foi liberto, foi visitado por um anjo. Foi a igreja que libertou Pedro, irmãos? Não, foi a ação, foi a reação dos céus, debaixo de uma oração que subiu. É isso que a palavra do Senhor fala, né? A igreja orava e o Senhor trabalhava. É isso que está sendo falado aqui, irmãos. Mas a pergunta é, irmãos, tudo que nós pedimos para Deus acontece? Não. Aí você vai falar, é porque não é vontade de Deus? Na verdade, irmãos, existe muita coisa que nós não entendemos, chamado permissão de Deus, né?
E nós não entendemos isso, é difícil. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque nós estamos vendo aqui um grande milagre, nós estamos vendo aqui uma grande operação, nós vamos ver outras maravilhas que vai acontecer mais para frente com Paulo, né? Depois da transformação dele aqui. Vai falar que ele foi apedrejado, ele foi lançado no abismo, o navio naufragou, a cobra picou ele, era para ter morrido. Então, em todas as situações era para ele ter morrido. Aí você fala assim, glória a Deus, né? Deus vai me livrar o tempo todo. Mas para aí, o que fala o versículo de número 2 de capítulo 12? Fala que o versículo 1 e o 2 do capítulo 12 fala assim, ó. Volta no 1 aí. 12:1. Vamos por aqui mesmo. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu matar alguns da igreja. E matou a fio da espada quem, irmãos? Tiago, irmão de João. E vendo que agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro, que seria morto depois da Páscoa. Então o que a palavra está dizendo? Que Tiago foi morto, irmãos. A pergunta é: Tiago era menos importante do que Pedro? Não. E como é que Deus livrou um e o outro não? Por que essa pergunta? Pedro era mais importante que Tiago? Não. A palavra vai dizer no capítulo 6 que teve um menino que morreu antes até. Só que interessante que do menino, né, Estevão, no capítulo 6, versículo 8, vai falar assim: Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava feitos extraordinários, grandes sinais, né? E levantaram-se, porém, alguns chamados da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, de Cilícia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam, né, resistir à sabedoria de Estevão. E aí começou a briga, começou a luta ali, e vai dizer que no final das contas, né, irmãos, subordinaram alguns homens para que dissessem, né, mentira, né? E nós o temos ouvido proferir palavras blasfêmias contra Moisés, ou seja, falsas acusações. Deus não está vendo, irmãos? Deus está vendo. E incitando o povo, os religiosos, os escribas, investiram contra ele, prenderam, levaram ao sinédrio, fizeram lá, né, a julgamento. Então apresentaram falsas testemunhas. Irmãos, Deus não está vendo isso? Está vendo. Deus não sabe quem é Estevão? Sabe. É isso que a palavra está dizendo. E a proferir palavras contra este santo lugar, contra a lei. E porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés no céu. E é verdade, mas não na forma com que eles entendiam. E todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando o olho dele, viram o seu rosto como de um anjo. Então um sacerdote perguntou: isso é verdade? E Estevão respondeu: irmãos. E aí ele começa a pregar, né? E apareceu, e Deus da glória, ele começa a contar a história. Ele começa a falar a história de Jesus, de Abraão. Ele começa a contar. Ele vai vindo. Ele vem, né? Ele vai contar toda a história de Jesus até chegar no versículo 23. Quando completou 40 anos, desceram, vai contando a história. Ele está contando todo o resumo da libertação do povo de Israel até chegar em Jesus. É tremendo esse texto, o resumo de Estevão. Versículo 51, os homens teimosos e circuncisos de coração, vós que resistia ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis, né? E que perseguiram, mataram, né? Os mesmos anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós tornastes traidores e homicidas. Vós que recebesse a lei por meio de anjos, não o guardaste. Ouvindo isso, eles se enfureceram, né? Versículo 54, no coração, e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão cheio do que, irmãos? Estevão cheio do que? Do Espírito Santo, com os olhos fixos aonde, irmãos? Não no problema, irmãos. Não na circunstância, não na situação. Com os olhos fixos no céu e cheio do quê? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai fazer nada? Essa é a pergunta, né, irmãos, que a gente faz para Deus, né? E aí vem a história, né? E
viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa foi a revelação de Deus para ele saber que Deus estava com ele. Então eles gritaram e, tampando os ouvidos, lançaram-se junto contra ele e, empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. Fizeram o quê, irmãos? O homem o quê? Cheio do Espírito Santo, com visão de Deus, com tudo isso, foi o quê, irmãos? Por aqueles que se falavam o quê? Religiosos. Pessoas que conheciam a palavra de Deus muito melhor do que nós. E as testemunhas puseram as roupas sobre os pés de um tal chamado Saulo, né? A palavra de Deus vai dizer, azar dele, né? Quem mandou tocar na capa de Estevão, né? Perdeu a liberdade, né? Eu falo assim, a gente fala que a transformação de Saulo foi aqui, né, irmão? Tocou na capa do ungido, né, irmãos? Nunca mais foi o mesmo, né? Aleluia. Eu falo assim, foi tocar na capa do homem cheio do Espírito Santo, né, irmão? Eu falo, agora é como se a responsabilidade caísse sobre ele, né? Eu falo assim, tá bom, parou aqui, cessou aqui, agora você vai ser responsável para levar aquilo que estava sobre ele, né? Então, eu vejo Deus fazendo algo mais ou menos desse tipo. Aí você fala assim, é porque Saulo merecia? Não, irmãos. É porque Deus vai fazer ele sofrer. É isso que a palavra do Senhor fala. Por causa do nome dele. Por quê? Porque estava ali, ó, no meio do povo ruim. E Deus faz o quê, irmãos? Fala assim, é assim, né? Deus fala, agora você vai ver, né? Agora eu pego. Então eu vejo mais ou menos algo acontecendo desse tipo. Deus não está fazendo uma obra, irmãos. Entenda algo. A obra não está fora do controle de Deus. A situação não saiu fora do controle de Deus. A morte de Estevão, irmão, não foi uma falha de Deus. Por quê, pastor? Como assim? Mas ele morreu e Pedro não. Mas Tiago morreu e Pedro não. Então Deus falhou, irmãos? É que os nossos olhos, irmãos, eles estão fixos nessa terra. E Paulo vai dizer, o sujeito que só vê as coisas nessa vida, ele é um miserável. Porque nós só vamos buscar as coisas nessa vida. A gente acha que o tudo está aqui e não está, irmãos. Esse que é o problema. É que nós não entendemos quem Jesus é. Jesus não veio fazer promessa para a gente só nessa vida. Na verdade, o dessa vida é um pouquinho assim do que nós vamos receber de Deus. O grande de Deus, ele está por vir. É isso que a palavra do Senhor fala. E nessa hora era para você se alegrar. Amém, irmãos? Eu falo assim, porque o grande de Deus, ele está no porvir. É isso que a palavra de Deus nos fala. As grandes coisas, as maravilhas, né? As bênçãos, a eternidade, o conhecimento, as coisas perfeitas, elas não vão ser vistas nesse tempo. Elas não vão ser conhecidas nesse tempo. Mas esse tempo é um tempo de prova, é um tempo de dificuldade. Eu falo, mas a gente vive uma igreja que fica com os olhos, o que, irmãos? Só nas bênçãos que a gente pode alcançar nessa terra. E se a gente vive dessa maneira, se a igreja está vivendo dessa maneira, se a igreja está pregando bênçãos na terra, ela é uma igreja miserável. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. A pior coisa, irmãos, não são os problemas, não são as tempestades, não é a morte. A pior coisa é você ficar longe de Deus. A pior coisa é você estar fora do barco onde Jesus está, ou Jesus não está dentro do seu barco. Essa é a pior coisa. Porque daí quem vai te ajudar, irmãos? Porque daí quem vai te fortalecer no dia mau? Porque a palavra do Senhor fala que o dia mau ele vem. E basta, né? Cada dia o seu mal. Então, não é que a gente está livre dos problemas. Não é que a gente está livre das lutas. Não é que a gente está livre de tragédias. A palavra vai dizer. Mas nós precisamos saber, irmãos, para onde nós estamos e para onde nós estamos indo, irmãos.
A gente sabe aonde nós estamos e para onde nós estamos indo? E se a gente soubesse disso todo dia, a gente sabe também que nós temos o que, irmãos? Limitações. Não sabemos? Nós somos limitados, eu sou limitado, como foi falado aqui, o Márcio deu aqui o depoimento dele, a minha limitação, a minha deficiência, né? É uma ansiedade. E isso o inimigo usa contra a gente. A gente, quem é ansioso ou quem é nervoso, né? O inimigo ele vai usar, né? Quem é carente, o inimigo vai usar da sua carência para te provar, para te tentar tirar do propósito do projeto de Deus. Então é na nossa fraqueza, irmãos, que nós somos tentados. É na nossa fraqueza que nós somos provados. Mas e aí? E aí a palavra do Senhor está dizendo. Então, o que o pastor está querendo dizer, né, irmãos? É lindo quando a gente lê a segunda parte de Atos 12. Mas e a primeira parte? Que Tiago morreu. Pula essa parte, né, irmãos? Eu comecei no versículo 3 de propósito. Para depois voltar nele, né? Porque se a gente ler só a segunda parte, a gente vai gritar que nem doido aqui, né, irmão? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas e o Tiago? Você esqueceu do Tiago? O Tiago não importa? Jesus estava do mesmo jeito com Tiago, assim como ele estava com Pedro. Tiago passou, irmãos, pela espada, junto com Jesus, assim como Estevão passou pelas pedras, junto com Jesus, e assim como Pedro passou pela prisão, junto com o anjo de Deus. Então, irmãos, o que Deus vai fazer, se é ou não o tempo de Deus, o que Deus vai operar, nós não sabemos. Nós não sabemos quais são os planos de Deus para mim amanhã. Eu não sei o amanhã meu, mas Deus sabe. Entendeu? O livramento que Deus vai dar para cada um de nós, Deus sabe. Mas nem todas as nossas orações serão respondidas. E aí, Deus esqueceu de nós por causa disso? Não. E não é porque não é vontade de Deus, como a gente falou aqui, né? A questão é, o que está no plano de Deus vai acontecer. Eu acho, são assuntos interessantes, né? Que a gente debate. Então eu não preciso orar. Precisa, irmãos. E bastante. Por quê? Porque a oração muda quem, irmãos? A oração muda quem está orando. Não muda Deus. A oração me ensina a aceitar o plano dele. A oração me ensina a ser mais humilde. A oração me ensina a abrir os ouvidos. A oração me ensina que eu sou limitado, que eu não posso fazer nada. Eu não posso mudar uma árvore do lugar. Eu não posso mover nada do lugar. Eu não posso mudar a situação. Eu não tenho controle sobre o meu filho, sobre a cabeça, a mente do meu filho. Eu não tenho, mas Deus tem. E a oração é a resposta. Amém, irmãos? Então a oração e o jejum não vai mudar Deus, irmãos, mas vai te transformar. Vai te fazer uma pessoa melhor. Vai fazer a igreja mais unida, porque a palavra do Senhor fala que a igreja orava unida, irmãos. Por quê? Porque tinha problema. O que faz, irmãos, né, com que a gente se una? São as dificuldades. São as dificuldades. E é isso que Deus está ministrando. Aí a gente vai na mensagem que o pastor queria ministrar hoje. Aleluia. Neemias. Quatro. Aleluia. Neemias 4. Eu gostaria muito que você lesse
todos os textos, sabe, irmãos? O capítulo 4, o capítulo 5. Na verdade, Neemias é bom você ler tudo, né? Sempre. Mas a gente não tem esse tempo todo, né? Então vamos começar a partir do versículo 6. 4:6 diz assim: assim construímos o muro até a metade. Fala assim, até a metade. Da sua altura e de toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote ouviram que a reconstrução dos muros de Jerusalém estava avançando e que as brechas começaram a se fechar, ficaram, o que, irmãos? Irados, furiosos, e todos se uniram para lutar contra Jerusalém e causar confusão. Eu queria parar um minutinho aqui e falar uma coisa, né, que Jesus disse lá no Evangelho, que o reino de Satanás, ele não é dividido, mas o reino da luz, irmãos, o reino dividido é difícil. Por que a igreja não prospera, irmãos? Por que a igreja ainda não impactou o mundo? Por que a terra ainda não foi transformada? É porque nós não entendemos esse princípio, né, da unidade. E quando falaram que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, Jesus respondeu isso. Ele falou: o reino das trevas, ele não é dividido, ele trabalha unido. O bendito do demônio, né, irmão, é mais esperto do que a gente pensa. Ele não bate sozinho, né? Ele vem de turminha, né? A gente fala que o problema ele não vem sozinho, né? Ele vem de turminha, vem de bando, né? Aí você fala, né? Meu Deus, né? Aí vem um monte de expressão que as pessoas falam, né? Mas por quê? Porque o inimigo, ele sabe, né? Quando você vê, quando alguém vai lançar uma bomba, né, para atingir um alvo, eles não lançam uma bomba, eles lançam várias bombas para atingir o mesmo alvo. Por quê? Porque o inimigo não trabalha sozinho, ele trabalha unido. Então, irmãos, a gente está falando do que aqui mesmo, pastor? De batalha. Nós estamos falando de libertação. Amém, irmãos? Então, para você entender princípios aí, né? É isso que está sendo falado aqui, né? Todos se uniram para lutar contra Jerusalém. De quem que ele está falando, irmãos? De Satanás. Juntou o que, irmãos? Juntou povos que não se davam. Juntou gente que nunca se falou, nunca se deu bem. Eles se juntaram para derrubar uma obra que Deus estava fazendo. Por que será, né, irmãos? É porque ninguém me compreende. É porque as pessoas não me reconhecem. Será que é isso, irmãos? Então para de se fazer de vítima. Para de se fazer de coitadinho, né? Porque não é porque você é coitadinho, é porque o inimigo, irmão, não quer saber de nada que fale do nome de Deus. Então nós precisamos nos posicionar, porque nós estamos numa guerra. E a nossa guerra, irmãos, a gente cansa de falar, mas não entende, né? Que não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas de sangue. Mas o inimigo vai trabalhar o tempo todo, irmão. Vai juntar gente que nunca se deu bem. Para quê? Para brigar contra a obra de Deus. Entenda esse princípio, amém, igreja? Isso é o que mesmo, pastor? Cadê o pastor? Isso é batalha espiritual. Esse é o princípio da batalha, né, irmã? Irmã Magali, o pastor está trabalhando, está ensinando, está dando o curso aqui à tarde. Eu estou invadindo a área dele aqui. Mas aí a palavra de Deus vai continuar, né? Nós, porém, oramos, irmãos. Como é que você vence batalha espiritual, irmãos? Amém. Será que é isso mesmo? Nós vencemos batalha de oração. Essa é a maneira de você começar a entender as estratégias, de começar a entender por onde, porque, irmãos, no meio do problema você não sabe nem por onde que começa, né? Já chegou, né? Quando a gente chega em casa que fez uma reforma, o pastor Ala estava trabalhando lá, né? Ou mudou de casa, né? Agora também
está pintando a casa lá, e fez a reforma. Quando você chega na casa, que você jogou tudo, né? Que você fez a mudança, você coloca tudo dentro da casa nova, aí você para e fala, por onde que eu começo, né, irmãos? Que bênção, né, irmãos? Você se sentiu abençoado aí, irmão, no seu lugar? Aleluia. O problema é tanto que a gente não sabe nem por onde que começa, né, irmãos? Nessa hora, né, irmãos? Dá um desespero, né? E aí a gente pergunta para Deus, né? Deus, por onde que começa? Então é isso aqui que está acontecendo aqui, né? Ele fala assim, e aí ele fala assim, e nós oramos para Deus e colocamos, aí começa a estratégia, e colocamos guarda para proteger-nos deles de dia e de noite. A primeira coisa, né, irmãos, é vigiar. Mas quando a gente vigia, irmão, a gente pode falar o que quer? Quando a gente vigia, a gente pode fazer o que quer, irmãos? É dessa maneira que a gente vai brigar com o inimigo? Quando a gente vigia, ó, de preferência, né, irmãos? Fica em silêncio, né? E aí colocamos, né, versículo 10, o povo de Judá então começou a dizer, os carregadores estão perdendo as forças, e ainda muito entulho que não conseguirmos reconstruir o muro, né? A obra está pesada, está difícil. E os nossos inimigos diziam, antes de saberem, ouvirem qualquer coisa, estaremos bem no meio deles e os mataremos e acabaremos contra a obra deles, né? Aí vem a seta, né? Aí vem a palavra do inimigo. O inimigo ele vai falar, né? Quem aqui, irmãos, né, já trabalhou na obra de Deus? Quem aqui já fez algo, né, na casa do Senhor? Já cantou, já louvou, já varreu o chão, já limpou o banheiro, já qualquer coisa, irmão, que você faz. O inimigo não ataca a gente, irmãos? Todos nós. E não vai acabar, irmãos, não vai parar. Enquanto nós estiver vivo, né, irmãos, ele vai continuar atacando, vai continuar acusando. Ele vai falar, né, sempre, né? Sempre ele vai trazer acusação, sempre ele vai trazer, né? Ele não vai parar. Isso é o papel dele. O nome dele, né, tem um nome chamado acusador. Não é à toa, né, irmãos? É porque ele vem para acusar. Ele vem para tentar parar. E por isso coloquei, versículo 13, o povo nos lugares, o que, irmãos? Nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos. E distribuímos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. E depois de uma inspeção eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não os temais. Não tenha medo do inimigo, aleluia. Não tenha medo daquele que está vindo contra você, né? É o que a palavra do Senhor fala, porque o maior é o que está conosco, irmãos, do que aquele que vem contra nós. É isso que ele está dizendo, amém, irmãos? Aleluia. E é exatamente isso que ele está usando. Ele está usando das obras de Deus para incentivar o povo. Ele fala: lembra do Senhor, e grande e temível, e lutai por vossos filhos e vossas filhas, vossas mulheres e casas. Você tem um propósito para lutar. Quem tem um propósito para lutar aqui, irmãos? Então lute com toda a sua força. Se você tem um propósito para lutar, então lute com toda a sua força, irmãos. Amém, irmãos? É isso que ele está dizendo. Lembra do Senhor. Lembra do Senhor. O que ele está falando? Ele fala: Deus fez maravilhas no meio de nós, e Deus continuará fazendo, irmãos. Deus não mudou. É esse Deus que nós estamos vendo aqui de 2000 anos, e depois de 1000 anos, depois de 600, depois do tempo de Jesus, de toda a história da igreja. Ele é o mesmo hoje, irmãos. Ele é o mesmo hoje. O que eu falo, né, que está mudando, é a gente achar que pode levar uma vida leviana e Deus tem obrigação para conosco. Irmãos, não importa a tecnologia que venha, não importa a situação que venha,
não importa a inovação do mundo, essas coisas nunca vão mudar. Não importa se tem ideologia de gênero, se não tem. Não importa se as pessoas hoje valorizam mais o cachorro do que as pessoas, né? Não importa nada disso. Deus não muda. Amanhã talvez, né, seja um outro bicho qualquer que as pessoas vão estar pondo dentro de casa, né? Pode ser um porquinho, pode ser o que seja. Mas não vai mudar Deus, irmão, essa situação. Então as pessoas, elas tendem, né, a falar que antes era feio tal coisa, todo mundo batia naquilo. Agora é feio outra coisa e todo mundo bate naquilo, né? A situação, a mídia, né, dá até cadeia, né? Eu falo assim, mas a questão é o que a luz. Eu vejo, irmãos, coisas. Eu estava até triste esses dias meditando de noite, que às vezes as pessoas pegam esses temas polêmicos, jogam na televisão lá, à noite faz uma chamada, não sei o quê, e aí as pessoas falam assim, né? Fala aí o que você pensa, que a gente quer ouvir. Irmão, sabe quem que fez isso? Foi perguntar para o povo o que ele pensa? Arão fez isso. Foi perguntar para o povo o que eles achavam, o que deveria fazer. E no que deu, irmãos? Deu em Deus falando para Moisés: Moisés, desce daqui e vai lá, porque senão eu vou matar aquele povo. Foi isso que deu. Então, a questão não é perguntar o que o povo acha. A questão é o que Deus fala sobre isso. Nós precisamos trazer a luz de Deus para a situação que está sendo colocada. Não importa se isso vai ser contrário, mas o que importa é a luz de Deus, a luz das Escrituras, a luz da palavra de Deus, né? E as pessoas falam: não vamos fazer isso não, porque senão vai ferir pessoas, irmãos. Deus não muda. Deus não muda, mas Deus vai mudar muita gente. Isso você pode ter certeza. Assim como ele mudou Saulo ali, né? Achando que estava certo, apedrejando Estevão, né? Então Deus vai continuar fazendo obras como ele fez na vida de Saulo. Nas pessoas que se acham, né, no direito no dia de hoje. Na hora de Deus, irmãos, ele pega essa pessoa e transforma ela, como ele transformou Saulo em Paulo, como ele transformou a mim, como ele transformou você. No tempo de Deus, Deus transforma as pessoas. Então, e aí vai falar, vai continuar, vamos lá, a gente tem que terminar isso aqui. E quando os nossos inimigos souberam que tínhamos sido avisados, e que Deus tinha frustrado os planos dele, aleluia, voltamos todos ao muro, cada um para o seu trabalho. No capítulo anterior, irmãos, no capítulo 3, eu acho tremendo, né? Por isso que eu falei, né? Lê todo o livro. No capítulo 3, vai falar que eles distribuíram o trabalho da reconstrução. Cada família, fala assim, cada família era responsável por um pedaço do muro. Amém. Então é isso que o capítulo 3 ele fala, que cada trecho era uma família que era responsável. Eram os filhos, eram as filhas, era todo mundo catando pedra, né? E levantando e empilhando, né? Porque como é que era o muro? Você ia lá e catava as pedras e vinha encaixando elas, para fazer uma formação de um muro. E aquele muro dava segurança, né? Ele dava segurança, essa sensação aí. Então, eles estão dizendo que o propósito era esse. Aí eu pergunto, né? Todas as famílias trabalham do mesmo jeito? Não. Todas trabalham na mesma velocidade? Não, né? Então, irmãos, não se preocupa com isso, né? A gente não tem que se preocupar quem está produzindo mais, quem está produzindo menos. Não é esse o objetivo. Nós não estamos aqui para medir qual família que faz mais, quem faz menos, né? Não é esse o objetivo. Nós precisamos trabalhar por um propósito. É isso que está sendo falado a palavra. E aí, nesse capítulo, ele está dizendo sobre isso, né? Que eles tinham chegado na metade da obra, mas o inimigo não queria isso de jeito nenhum. E aí ele vai falar que tinha pontos do muro que eram mais baixos. Do que ele está querendo dizer? Que tinha família que não conseguia acompanhar a mesma velocidade que as outras. Tem que condenar eles, irmãos? Tem que punir eles? Não, você tem que fazer o quê? Você tem que ajudar eles, somar.
É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, né? E tinha sido avisado. Versículo 16: desde aquele dia, metade dos homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, os escudos, arcos e as couraças. E os oficiais prestavam apoio a todo o povo de Judá. Tanto os que construíam o muro quanto os carregadores que transportavam as cargas faziam o seu trabalho com uma das mãos e com a outra segurava a espada. Então não é o que trabalha também guerreia, é isso? Quem ora também põe a mão nas coisas, é isso? E quem põe a mão na obra também ora, é isso que está sendo falado aqui? Amém, irmãos, é isso que está sendo falado aqui. Cada um dos construtores trazia espada, tá? Versículo 19: eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados no muro, cada um está no seu posto, né? Cada um está no seu lugar, e é muito distante um dos outros, é isso que ele está querendo dizer. E aí ele vai dar uma estratégia. Nós estamos juntos aqui, irmão, é uma benção, não é gostoso? A comunhão é uma benção, mas cada um vai para a sua casa, irmãos. A gente não está vendo o que está acontecendo na casa de ninguém. Nós não estamos vendo o que cada um está vivendo. Nós não sabemos o que cada um está passando, a não ser que Deus revele, né? E aí cada um está fazendo a sua obra, é isso que ele está dizendo aqui. E aí ele vai falar, versículo 20: em qualquer lugar em que ouvires o som da trombeta, dali vos ajuntarei a nós, e o nosso Deus, o que, irmãos? Por que Deus pelejará por nós, irmãos? Porque existe o que, irmãos? Porque existe comunhão. Porque as pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo com o outro. Só que existe uma coisa aqui, irmãos. Ele fala o quê? Quando ouvires o som da trombeta. Quando ouvires o som da trombeta. Vamos continuar a ler para a gente tratar desse ponto. Assim continuamos o trabalho, sendo que a metade dos homens empunhava as lanças, do alvorecer até o anoitecer. E nesses dias eu também disse ao povo: cada um de vós deve ficar de noite em Jerusalém com o seu ajudante, e de noite eles nos servirão de guardas, e de dia trabalhar. Assim nem eu e nem meus irmãos, nem meus ajudantes, nem os homens da guarda que me acompanhavam trocávamos de roupa, cada um ficava com a arma na mão. Irmãos, eles estavam de dia e de noite trabalhando por um propósito, até cessar o propósito, até terminar aquela obra. Havia uma busca, havia um objetivo, né, irmãos? É o que a gente falou aqui. Há um propósito, há um objetivo. Agora, irmãos, eu coloquei, né, uma mensagem que Deus estava falando ao meu coração. Eu coloquei no grupo lá do Ministério Infantil, algo que Deus estava falando. Depois, no final, eu fiquei, hoje de manhã, eu acabei ouvindo uma outra mensagem que me mandaram. E eu fiquei sabendo do Ministério de Dança que fez uma reunião para falar de cada um, né? E eu fiquei sabendo isso hoje, depois de tudo que aconteceu. E eu quero só dizer uma coisa, né, irmãos? Que essa comunhão que vocês fizeram aqui, né? Ela é muito importante. Esse trabalho, né? De se ajuntar e de ouvir o que está acontecendo com cada um é muito importante, né? E Deus deu para nós uma trombeta. E quando você vê o inimigo chegando, ou quando você vê que o inimigo já invadiu, já entrou, você vai fazer o que, irmãos? Eu vou esconder, não vou falar para ninguém, né? Porque que vergonha, né? O inimigo entrou bem no meu pedaço de muro. Eu vou ficar quieto. Isso tem acontecido, irmãos. Essa é a verdade. Porque às vezes a gente se sente o que, irmãos? A gente se sente culpado. Mas entenda, irmãos, na obra, se um cai, cai todo mundo. Se um é atingido, vai atingir todo mundo. Então não se preocupa com culpa.
com sentimento de, né, de menor ou de triste, ou não se preocupa, não dê valor a isso que o inimigo tem lançado. O que a palavra está dizendo, fala, toca a trombeta. O que é tocar a trombeta? Eu estou levantando a mão aqui, ó. Eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso que alguém me ajude nesse pedaço que eu estou construindo aqui, porque eu não estou conseguindo. Quando eu falo que eu não estou conseguindo sozinho, o que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou pegando a trombeta e tocando a trombeta e falando, eu preciso de ajuda. E a palavra do Senhor fala que quando eles ouvissem a trombeta, irmãos, eram para eles correr para lá, era para todo mundo correr para aquele lugar, porque esse lugar é mais importante do que você está fazendo agora, irmãos. Para tudo que você está fazendo, porque nada do que nós estamos fazendo é mais importante, irmãos, do que ouvir o que está acontecendo. É isso que Deus ministrou no nosso coração. Nós estamos falando de libertação, irmãos, mas você acha que você vai vencer o inimigo sozinho? Você acha que você vai vencer o inimigo na força do seu braço? A palavra do Senhor fala que a força estava quando a igreja toda se uniu e orava junto. Então para com essa mentira de Satanás, de achar que nós vamos conseguir fazer alguma coisa sozinho, que eu vou mudar alguma coisa no ministério, que eu vou fazer algo que vai fazer diferença. Não, sozinho você não faz nada, sozinho você não constrói nada. Talvez até construa, mas talvez não vai prevalecer, não vai perseverar. Mas quando nós trabalhamos junto, irmãos, e quando a gente se importa com o que o outro está fazendo, aí a obra vai ser bonita, irmãos. Aí a obra vai ser completa, irmãos. Porque não importa só se o meu pedaço da minha casa está bem, está em pé. Importa se a casa do vizinho também está bem e está em pé. Importa também se o muro do outro ali também está bem e está em pé, Luiz. Importa se cada pedaço está bem e está em pé. Porque o inimigo não vai entrar por nenhum dos lados. Porque nós vamos fechar as brechas, irmãos. Nós vamos levantar os muros, nós vamos fechar as brechas. É isso que nós louvamos aqui, não foi? Não foi o que a Fran estava ministrando aqui? A cunhinha. Na verdade o muro é grande, né? A obra é grande. A obra é cansativa, irmãos. É cansativa. Fala que o povo estava cansado. Mas tinha um objetivo. Tinha um propósito. Então, essa mensagem que eu tinha colocado lá, mesmo sem saber do que estava acontecendo, Deus ministrou comigo no tempo do tabernáculo, sobre a reedificação. Porque quando nós estamos falando aqui, né, eles reedificarão, a gente acha legal, acha interessante, mas como é que isso vai acontecer, pastor? É você botando a mão na massa, irmãos. Não espera que as coisas vão acontecer por si só. É você catando pedra e colocando as pedras no lugar. É levantando o altar, é restaurando o altar, é limpando o que está sujo, é tirando o entulho. É isso, irmão, sou eu que faço. Cada um aqui tem um pedacinho para reconstruir, amém, irmãos? Quem tem um pedacinho aqui para reconstruir, irmãos? Quem tem um pedacinho? Cada um de nós. Não adianta você achar que a pastora Marilda vai fazer o seu muro, irmãos. Ela já não é mais aquela criança que ela falou aqui que ela é, irmãos. Amém? Apesar dela achar. Mas não adianta, não joga essa responsabilidade nas costas dela. Eu também, irmão, minha barba já está ficando branca, não sei se você percebeu. Eu falei aqui, né, a gente vai levantar o ministério, mas eu já não estou mais na idade de ficar 20 anos acompanhando essa geração também, né? A minha barba já está branca também, eu falei. A gente precisa levantar o quê, irmãos? Uma nova geração. Que vai acompanhar uma outra geração que vai vir. E é assim que vai sendo, irmãos, né? Que tenha cabelo, né, irmão? Não tenha barba branca. Aleluia. Aonde estão, né, irmãos? Essa geração. Quem o Senhor há de enviar, Pai? Mas, irmãos, o que eu queria deixar aqui, né? O poder da união da igreja, orando lá em Atos 12, fez uma grande transformação. O poder da união
do povo reconstruindo uma cidade destruída. Se a gente está achando que as coisas em casa não estão bem, irmão, você imagina uma cidade destruída e você morando nela. Você imagina você lá naquele tempo, né, vivendo nesse tempo, que maravilha que não era, né? Então nós estamos na bênção hoje, irmãos, né? Mas o inimigo também não está contente com nada disso. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente adorar o Senhor? Eu não sei o que nós vamos louvar aqui, mas o que eu quero que você entenda, irmãos, é que você tem uma trombeta. Você entende, irmãos, que você tem uma trombeta? Você entende que a sua voz, né, e a sua mão é para ser levantada e fala aqui, né? Eu preciso de ajuda. Porque se nós, irmãos, ocultarmos isso, se nós não falarmos por motivo de vergonha, por motivo de o que os outros vão pensar de mim, o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer? O inimigo vai entrar ali. E o inimigo não vai fazer pouca destruição. Ele vai fazer uma grande destruição. E provavelmente ele vai começar pela sua casa. Mas ele não vai parar. Ele vai atingir outras, ou ele vai atingir o ministério, ou ele vai atingir outras famílias. E assim ele vai indo, vai indo, vai indo. E nós precisamos, irmãos, né, nos unir para quebrar todas as armas, todas as setas, todas as acusações que vêm contra nós, que vêm contra a sua vida. E é sobre isso, irmãos, que nós vamos orar aqui agora. Para que Deus cancele essa acusação, para que Deus cancele, porque Deus ele precisa nos ajudar a levantar essa casa. Deus ele precisa nos ajudar a restaurar os muros espirituais, colocar o altar no lugar, colocar as coisas no lugar. E nós vamos orar. Eu não vou chamar uma pessoa aqui na frente, irmãos. Eu vou falar, você no seu lugar você vai fazer isso. Porque a gente, por vergonha, a gente não sai do lugar, irmãos. E a gente não está aqui para acusar ninguém. Deus não está aqui para acusar ninguém, irmãos. Deus já te deu uma arma para lutar. E Deus já te deu uma ferramenta para você trabalhar. E Ele te deu também uma trombeta. São 3 ferramentas que você tem, irmãos. São 3 ferramentas. E você precisa usar todas elas. Amém, irmãos? Então vamos nos colocar diante de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Aleluia, Jesus. Trabalhe em nós, Senhor. Trabalhe em nós, Senhor.